Especialistas afirmam que a penalidade à Starlink pelas dívidas do X pode levar o país à insegurança jurídica. A medida também poderia impactar os investimentos estrangeiros aqui no Brasil. Sobre isso, a gente conversa agora com o advogado e professor da FGV, Luciano Tim. Professor, antes de tudo, obrigado pela participação e disponibilidade em falar conosco aqui da CNN. Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite aos espectadores da CNN. Um prazer estar falando com vocês justamente dos Estados Unidos, embarcando para o Brasil. O prazer é todo nosso. Professor, essa medida, essa decisão, ela pode ter um impacto econômico? A gente pode sentir isso aqui no Brasil? Olha, Leandro, o Brasil, as palavras não são minhas, é do CEO de um grande escritório de advocacia brasileiro, saiu do radar do resto do país, do resto do mundo, né? Na mesma semana que ele disse isso faz um mês, também um economista escreveu um artigo da PUC do Rio de que o Brasil estava fora do radar para o investimento estrangeiro. Então, seria demais culpar um ministro do Supremo por uma decisão, mas com certeza essa decisão de atingir uma outra empresa que não tem relação direta com o Twitter, o X, enfim, realmente não é uma boa notícia para um país que precisa atrair investimentos, porque tem outras questões aí envolvidas nessa discussão. Quer dizer, no direito comparado, uma das grandes evoluções que nós tivemos foi que o Poder Judiciário ele precisa ser inerte. Ou seja, quem pede são as partes, né? Quem tem interesse. E o judiciário deveria ouvir e decidir. Então, ali fica, nesse caso, uma decisão um pouco estranha, porque não fica muito claro quem pediu a desconsideração da personalidade jurídica. Parece que ela foi feita um pouco de ofício, e isso precisa ter certas formalidades legais. Então, isso, de fato, não é uma boa decisão do ponto de vista de direito econômico e direito societário neste aspecto. Sobre as estripulias do Sr. Musk, o que ele faz ou deixa de fazer, enfim, é uma segunda discussão. Mas eu estou me referindo a essa parcela de afetar a Starlink. E, como escrevi, publiquei recentemente, isso pode trazer efeitos, inclusive, contra terceiros, consumidores e usuários que usam a Starlink no agronegócio, o Exército Brasileiro, enfim. Então, isso, sim, não é uma boa notícia. Agora, professor, qual exatamente o tipo de impacto econômico que a gente pode ter por essa decisão que o senhor se refere apenas ao bloqueio da Starlink, uma outra empresa que também pertence ao Elon Musk? Qual é o tipo de impacto que o Brasil pode sofrer com isso? É a fuga de investimento de empresários? Ela, para te dar um exemplo, já saiu alguns investidores na área de tecnologia, porque o Musk é muito polêmico, mas ele tem seus méritos. Ele é um sujeito que inventou, enfim, muita coisa, e ele é muito respeitado no Vale do Silício, apesar das suas idiosincrasias. Então, quando ele abre esse embate com o ministro da Suprema Corte, e essa decisão, ela, digamos assim, ela é criticável do ponto de vista de direito societário, não é um sinal positivo. De novo, não é que amanhã empresas deixarão o país, não, porque as empresas que investem no país conhecem o nosso ambiente de negócios, que não é bom. O Brasil não é um bom ambiente de negócio para atração de investimentos, e o direito e as cortes têm um papel importante no ambiente de negócio no Brasil, né? O nosso judiciário é caro, a gente não segue precedentes, então não vou dizer que amanhã terá um grande problema, não. Mas não é uma boa decisão e advogados que assessoram empresas estão tendo que explicar essa decisão, porque ela, do ponto de vista de quem faz o investimento, no fundo, vamos lá, né? O direito societário ele surge para garantir que as pessoas investam, porque investir você tem risco, então você precisa saber o risco que você está correndo. Você imagina que se você comprar ações, por exemplo, da Petrobras amanhã e der um problema, e você pode ser responsabilizado pessoalmente por comprar ações da Petrobras. Você não vai comprar. Então, o investidor precisa de segurança. E o direito societário dá essa segurança. E uma das coisas mais chave do direito societário é a separação entre o patrimônio do sócio e da empresa, né? Faz 500 anos que isso existe. Então,
Existe uma exceção, que é a desconsideração, mas ela tem uma série de formalidades que elas precisam ser seguidas. Quer dizer, tem que ter um incidente de consideração, tem que mostrar o abuso da empresa. Por exemplo, no Starlink, qual é a relação que ela tem com esse descumprimento do Twitter? Quer dizer, isso aparentemente não ficou claro até o momento. Agora, professor, qual seria o caminho mais adequado, então, para o Supremo Tribunal Federal tomar uma decisão diante do que aconteceu, na avaliação de investidores que estão pelo mundo vendo o que está acontecendo agora aqui no país? Olha, não cabe a mim, né, dar recomendações para a Suprema Corte. São pessoas com muita formação, enfim. Cabe a mim, como advogado e jurista, quando se identifica um aspecto criticável, trazer essa crítica. A Corte, quer dizer, pela lei, pela nossa Constituição, a grande viga mestra é a legalidade, né, e a inércia da jurisdição. Então, ficar dentro dessa viga mestra do devido processo, esperar que as partes interessadas peticionem e peçam, por exemplo, se o Ministério Público peticionar, pedir a desconsideração, garantir o direito de defesa dessa empresa Starlink, creio que seria um caminho desejável do ponto de vista de direito econômico. Agora, o que o Supremo pretende fazer ou não, isso realmente, como professor e advogado, não me cabe. Ok. Professor, obrigado pela entrevista, pela disponibilidade em falar com a gente aqui da CNN mais uma vez, viu? Obrigado, até a próxima. Obrigado, viu? Até mais. Nós que agradecemos.